Fala, nação! Sejam todos muito bem-vindos, galera, à bancada da ESPN Brasil no programa ESPN FC. Debateram sobre a venda do volante Thiago Maia, ex-Flamengo e agora internacional, para o Santos. Inclusive, eles citaram sobre a dívida que o Inter ainda tem com o Flamengo pela compra do jogador Thiago Maia. Um Inter que poderá ainda lucrar ali, 2,5 milhões de euros, beleza? Vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil. O link deles está aqui na descrição do vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar esse debate sobre o volante Thiago Maia que está sendo vendido para o time do Santos. E o Mengão, está de olho. Roda aí, produção! Conta de uma possível saída do Thiago Maia do Internacional. A proposta do Santos era a seguinte: inicialmente pagaria 4 milhões de euros, por 50% dos direitos econômicos do jogador. O Internacional fez uma contraproposta. Tá aí na tela a contraproposta, que é para ninguém ficar com dúvida. O Internacional ainda não pagou ao Flamengo as parcelas que deveria ter pago inclusive em relação à venda. Reclamou, né? Em outubro para novembro ali o Flamengo deu uma alfinetada. Agora o negócio com o Santos, o Inter propõe o seguinte: olha, você leva o Thiago Maia, você me paga 7 milhões de euros e aí o Internacional repassa os 4 milhões e meio da dívida para o Flamengo e ainda fica com 2,5, Breiler. É bom pra quem esse negócio? Tá errado o Inter. Tem que pechinchar, tem que negociar. Isso faz parte do futebol. Me lembrei de uma frase do Filipão. Já que nós estamos falando de grana, eu lembrei de uma frase do Filipão. Qual? E o tonto sou eu? Tem um ditado carioca que caberia também, mas ele é meio agressivo. Os Zinho devem lembrar dessa frase que ele falava sempre, o Filipão. Gente boa. Filipão, mora no nosso coração. Mas sério, o Inter é a parte forte da negociação. O jogador já tá lá, jogando, atuando, foi bem na temporada. O Santos tem interesse. Vai entregar ali de mão beijada? Isso aí faz parte de um negócio. E existe muito a taxa de vitrine no futebol, que é até acordada, em contratos, os times estipulam. Nesse caso, o Inter entende que o Thiago Maia tinha um valor quando o Inter foi buscar no Flamengo. A minha dúvida é essa: o valor dele hoje é maior do que quando ele saiu do Flamengo? Mas esse é o ponto. O Thiago Maia era um reserva no Flamengo, com outro status. Thiago Maia muito questionado pela torcida, não conseguia ali se firmar. Chegou no Inter, o Roger Machado teve uma boa sacada, que foi utilizar o Thiago Maia mais avançado, e aí, de fato, ele rende mais, principalmente aberto pelo lado esquerdo. Mostrou que não é um primeiro volante, como se tentou muito tempo no Flamengo, e ali ele deslanchou. E, além disso, terminou em alta temporada e muito útil ao Inter. Então, para o Inter, pegaria muito mal, e tem uma dívida, precisa se acertar com o Flamengo, é algo a se observar. Mas o Thiago Maia hoje é um jogador que o Roger Machado, se tiver ali entre as prioridades para manter, colocaria o Thiago Maia. É só se aparecer um ótimo negócio, e aí faz sentido ter uma pedida a mais, que o Inter pode vender. Até o torcedor colorado vai questionar. O cara vai bem no Inter e entregam pelo que se pagou em troca de uma dívida. Para mim, faz sentido o Inter, diante do interesse do Santos, querer cobrar mais, querer pechinchar mais por um jogador que se destacou e foi muito útil. Pensando no funcionamento do time do Inter, ele foi fundamental. O Roger colocou o Fernando ou o Rômulo para jogar de primeiro volante, avançou o Thiago Maia, e o Thiago Maia, com mais possibilidade de chegar ao ataque, para mim, se tornou um outro jogador, um jogador mais próximo do que a gente viu no começo de carreira dele no Santos. Eu concordo. Ele teve a questão de lesão que acabou tirando ele um pouco da sequência do Internacional. Eu só tenho uma visão um pouco diferente, Pascoal, para ouvir você e o Tetra, em relação à maneira como ele sai do Flamengo. Sim, a torcida do Flamengo pega no pé dele no final, mas ele teve um papel muito importante ali durante algum tempo. Eu acho que isso não pode ser negado. Também teve a lesão no Flamengo. Também teve a lesão no Flamengo. Ele é um jogador, infelizmente, com histórico de lesão. Eu acho o Thiago Maia um volante canhoto difícil de achar. Mas nunca, todas as vezes que eu falei de Thiago Maia, sempre falei do Thiago Maia como segundo volante. É verdade, eu e Zinho falando, não é primeiro, é primeiro. O Thiago Maia sempre foi segundo volante. Ele apareceu no Santos jogando de segundo volante, marcando pela esquerda, exatamente como ele jogou no Internacional. Você vê como é que é legal esse negócio o Roger, a passagem do Roger pelo Internacional, ela é brilhante, porque é o seguinte, é duro você fazer o simples.
O simples é uma coisa muito difícil de ser feita, porque a tendência do ser humano é complicar, não é facilitar. O que é que fez o Roger? Ele simplificou. Thiago, onde é que você joga? O segundo volante pela esquerda, então eu vou jogar você aqui. O Fernando, onde é que você joga? Eu jogo de primeiro volante, então eu vou botar você de primeiro volante. O Wesley, você gosta... Não, professor, eu gosto de jogar lá da beirada da esquerda e entrar para cá. Então eu não vou botar você na direita, eu vou botar você na esquerda. Você está entendendo? O simples... Então o Inter faz bem de pedir esses 2,5 milhões a mais. Faz sentido diante do que ele apresentou. Se eu sou dirigente do Santos, eu não pagaria os 2,5 milhões a mais. Né? Se eu sou dirigente do Santos, eu abro uma discussão a respeito desses 2,5 milhões. Mas se você é dirigente do Inter, você não pediria? Se eu sou dirigente do Inter, eu peço um turu a mais. Mas se eu sou dirigente do Santos, eu não dou. Então, essa é uma história... Esse começo de temporada é muito legal, porque é aquela história, você estica para um lado e eu puxo para o outro. Sim. Porque se você vai esticar para ter o maior, e eu vou esticar para ter o melhor para mim. Você estica e puxa, você estica para lá, eu puxo para cá, para ver se sai o negócio. Agora, o Thiago Maia é bom jogador? É. Eu só queria lembrar uma coisa, eu vou falar para vocês, isso pode virar problema depois. Isso pode virar fofoca. Segredo? É segredo. Então fala baixinho também. Ele foi revelado no Santos. Não queria contar nada para ninguém, porque isso pode virar problema. Você acha que pode ter a vontade do jogador de voltar? Isso, pode ser também. Mas ele já tem identificação, ele já sabe como é que é a Vila Belmiro, ele já sabe como é que é. Entendeu como é que é o negócio? Isso são coisas que acontecem no futebol, essas indas e vindas do futebol proporcionam essas situações. E eu torço para que porque ele é bom jogador. Até o Thiago Maia é um jogador de nível de seleção, desde que ele tenha uma sequência de jogo. Tomara que ele consiga isso. E em campo ele foi bem, né, Pascoal? Mas fora de campo ele vivenciou uma situação muito dramática. Fora do campo ele foi espetacular, maravilhoso. Incrível. Thiago Maia, espetacular o que ele fez, ganhou até prêmio da FIFA. Não, a forma como ele atuou diretamente no auxílio às vítimas das enchentes em Porto Alegre é louvável, mas ao mesmo tempo é traumático. O cara fica com aquilo marcado na cabeça e pode ser também que queira respirar novos ares, até do ponto de vista pessoal, mas para ele, hoje, ele está muito tranquilo. Se permanecer em Porto Alegre, vai continuar tendo espaço com o Roger, vai continuar sendo útil ao time e voltar ao Santos, legal também, volta à casa que o revelou, mas do ponto de vista do Internacional, eu vejo como fundamental tentar valorizar, tentar capitalizar algo com o Thiago Maia, porque para mim ele tem outro peso hoje no mercado como jogador pelo que fez pelo Inter no ano passado. Eu acho ele excelente jogador, mas me pegazinho essa coisa de assim, eu tenho uma dívida e estou colocando 2 milhões em cima de meio dela. Então você paga a minha dívida e eu ainda consigo colocar um dinheiro aqui para uma negociação futura, quem sabe, né, Tetra? Não, mas eu tô com o Breile aí, assim, ele se valorizou sim. Ele faz um bom campeonato e até como um ser humano, né, a gente acaba misturando tudo e tem que misturar também a conduta dele na tragédia lá no Sul. Também nos mostrou um ser humano espetacular, tudo que ele participou, que ele fez, né, solidário a tudo que estava acontecendo. Não é à toa que ele ganha prêmio na FIFA, né, Fair Play. Eu sou suspeito a falar porque eu estava no Santos quando ele subiu, né? Eu participei disso junto com o Oswaldo de Oliveira, aquele time campeão da Copa São Paulo do Santos. O Oswaldo, eu era o gerente de futebol, falou, quero que suba todo o time, vem todo mundo treinar comigo, e ele veio junto. Muita qualidade, como o Pascoal destacou, um volante com um pé esquerdo, canhotinho, né? Técnica, precisava aprimorar mais posicionamento, foi feito isso. Ele só chega a jogar mais em 2015, eu já não estava mais lá, porque tinha um Alisson, primeiro volante, né? Aquele guerreiro ali, aquele cão de guarda que o Santos tinha, então ele jogou menos com a gente, mas participou bastante. Acho que ele foi muito bem no Flamengo, num período inicial dele ali, de campeão, de Libertadores. Vem contratações e a contusão que ele teve o prejudicou. Na fase ruim que o time passou, momentos ruins, com aquela sequência de troca de treinadores, ele foi aquele cara alvo de alguma parte da torcida, né? Porque fica ali como ele, para mim, era primeiro volante no Flamengo, ele não era segundo volante. Quando jogava junto com o Pulgar, aí sim alternava os dois, né? Eles alternavam nessa função. Acho que isso também atrapalhou, porque a gente não sabia quem era o primeiro, tanto é que a gente tinha essa discussão no programa, né? Ora estava o Thiago, ora estava o Pulgar, enfim. Mas também
por tudo que aconteceu no Flamengo. E eu acho que ele não rende o que a gente sabe que ele pode render, e as críticas vieram mais em cima dele. Acho até que muita gente também não jogou bem e não tinha cobrança, mas são coisas do futebol, acontece, e fez bem a ida dele para o Inter. Fez muito bem, principalmente com o Roger. Aí eu concordo com vocês. Com o Pascoal, ele vira um segundo, ou vai para a função que ele sabe fazer de segundo, porque também o Bruno Henrique não rende, o segundo volante. Quem joga mais de primeiro é o Fernando, que aí é mais primeirão, e ele tem qualidade para sair para o jogo. E aí encosta no Alan Patrick, funciona bem com o Wesley pelo lado esquerdo, que fez um baita de um campeonato, o Wesley atacante pelo lado esquerdo. O Inter sobe de produção e ele se valoriza. O Breler fala certo, ele se valoriza sim. Ah, o Inter deve ao Flamengo, o Inter não pagou ao Flamengo, há essa discussão, há essa cobrança, mas olha só, eu quero continuar com ele. É um jogador importante para o meu elenco, é um jogador que duvido que o Roger não está pedindo. Ó, eu quero que ele fique, eu prefiro que ele fique aqui. Continue forte o meu sistema ali de volante, eu tenho mais opções, porque vai perder o Thiago, o Inter está devendo ao Flamengo. Com esses dois que ele quer de lucro, ele não consegue buscar um Thiago Maia no mercado, não. Então é melhor investir de ficar com o cara. Agora, se perder ou se quiser vender, tem que ter uma valorização para ter algum ganho, porque você está fortalecendo um adversário e se enfraquecendo, e com esse dinheiro você não consegue comprar um outro volante do nível do Thiago. Eu acho que o Inter tinha que fazer um esforço para permanecer o jogador. Aí eu concordo com o Zinho. Assim, de ficar o jogador seria mais interessante do que, de repente, embolsar esse dinheiro, que não vai trazer um outro jogador do mesmo nível, né?